Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total Podcast. Aqui todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal do Sulancast TV. Sempre com um convidado especial para falarmos sobre arte, sobre cultura no geral. E esse programa só é possível graças aos nossos parceiros que têm apoiado essa iniciativa. A Toque Secreto Lingerie, trazendo mais charme e conforto para você mulher. Também a Davi Fashion Distribuidora, sempre conectando você às melhores tendências. Rafa Burger, que tem produzido seus hambúrgueres artesanais maravilhosos e sempre tem mandado aqui para os nossos convidados. Também a 3V Agência de Marketing, impulsionando marcas com sua criatividade e com suas estratégias. E também o Instituto Albert Einstein, o nosso IAE, escola da qual eu faço parte, e convido você a ir nos visitar. Lá ofertamos vagas desde o ensino infantil até o ensino médio. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por nossa escola. E hoje aqui, ó, o convidado é um nerd nato. O homem é fã de cinema, de videogame, de música, de quadrinhos. Ator de teatro, liderou uma das melhores companhias de teatro que já tivemos aqui em Santa Cruz, que já passaram pelo palco do Teatro Municipal. E há mais de 10 anos ele é também apresentador do Capibaribe em Rock. Eu, Alex Macedo, converso hoje com meu amigo Jorge Luiz. Jorge, muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Mano, eu que agradeço. Melhor campanha de teatro. Peraí. Uma das. Tá na lista? Tá no top 3? Top 10, vai, top 10. Top 10. Vou ser um pouquinho humilde, peraí, top 10. Como era aquela lei, Jorge? Era a Silêncio Não Tem Silêncio Não Tem Acústica. Acústica. O nome é maravilhoso. Inclusive, esse nome é uma piada interna muito boa. Primeiro, olá pra todo mundo, né? É uma honra estar aqui no podcast com o Alex. Alex que é amigo de longa data aí dos Capibaribe Rock e das outras coisas da vida de Santa Cruz de Capibaribe. Mas, enfim, o Silêncio Não Tem Acústica. O nome aconteceu de uma piada. Uma piada que rolou nas primeiras apresentações da gente da bendita Hermanoteu na Terra de Godard. Lá ali nos anos de 2000. Foi a primeira peça? Foi. Acho que foi a primeira? Foi. A primeira peça, como o Silêncio Não Tem Acústica, foi Hermanoteu na Terra de Godard. A gente estava se apresentando ainda no segundo ano, terceiro ano da Escola Dinâmica. Inclusive, abraço aí, Joselito, se estiver assistindo. A gente estava na Escola Dinâmica e nas primeiras apresentações, assim, minha irmã, Larissa, beijo, minha irmãzinha, eu vou contar a piada, foi triste. Numa das primeiras apresentações, assim, o teatro lotado, cheio de uma zoada, o povo conversando, não sei o quê. Aí a gente chegou em Larissa, nessa época, minha irmã, acho que tinha seus 15, 16 anos, eu não lembro agora de cabeça. Não, mentira, era mais nova. Aí eu peguei e disse, Lelo, vá ali e diz pro pessoal fazer silêncio, porque o teatro não tem acústica. Aí lá vai ela. Gente, por favor, façam silêncio, o teatro não tem acústica. Todo mundo... Nossa, cara, isso virou uma piada interna por muito tempo. E aí, depois que a gente saiu a gente se formou do ensino médio e tal, e continuou com a companhia, aí precisava do nome, a gente lembrou da piada e pronto, ficou. Silêncio Não Tem Acústica. O Hermanoteu é de que ano isso aí, Jorge? A primeira vez que a gente apresentou em Hermanoteu aqui em Santa Cruz foi em 2009. No caso, é no trabalho da escola, Foi. que levou para o teatro, Isso. abriu para o público. Isso. A gente fez a primeira apresentação de Hermanoteu na Terra de Godard que a gente fez em Santa Cruz foi com a Escola Dinâmica, porque a gente na época estava arrecadando dinheiro para nossa formatura de ensino médio. E aí depois a gente, não, vamos continuar a companhia e tal, não sei o quê, que foi eu, Silvano Adson, grande colega de longa data, Bruno Rafael também, grande colega, e mais uns outros colegas da gente de escola, juntou todo mundo e vamos continuar o grupo de teatro. E a gente continuou, e aí depois a gente apresentou o Hermanoteu novamente, já como Silêncio Não Tem Acústica. Que foi em que ano? Eu acho que eu vi, no 2010. caso, 2010. Eu acho que eu vi... A gente apresentou em seguida, 2009, 2010, 2011. Aí, se eu não me engano, não se apresentou em 2012, aí veio 2013, 2014. 2014 foi a última vez
que a gente fez. Mas nesse meio tempo ainda a gente apresentou outras peças. A gente fez o Santo e a Porca de Ariano Suassuna. A gente apresentou... Teve peça autoral também, não foi? Tiveram duas peças autorais. E uma foi As Crônicas do Reino de Escracha, que foi uma tentativa da gente de fazer um hermanoteu nosso. E depois foi o Palhaço, que foi a última vez que eu me apresentei no teatro. Foi com essa peça, o Palhaço, que foi escrita por Silvano. E acho que foi a última apresentação que a gente fez. Como o Silêncio Não Tem Acústica ainda na época, foi essa. E acredito que foi em 2016. Acho que foi mais ou menos por aí, 2016, 2017. Hermanoteu foi um sucesso, né? Lotava o teatro, né? Amigo, as primeiras vezes era loucura. Loucura. Eu lembro até hoje. A primeira vez que a gente apresentou Hermanoteu em Santa Cruz, quando o pessoal chegava para ir comprar o ingresso, não era a gente, não, achava que não era a escola dinâmica, não. Achava que eram os melhores do mundo. Eu disse, não, ei, é aquele pessoal bem famoso que tá rodando no Brasil. É sim. Mas aí a gente morrendo de medo. De, rapaz, será que a galera vai achar ruim isso aqui? Mas foi o sucesso que fez. Eu acredito porque a gente adaptou muita piada, né? A gente pegou eu lembro que vocês traziam piada pra realidade da cidade, né? E trazia as coisas pra cá e tal. Tirava onda com Toritama, com Taquaritinga, enfim, com Santa Cruz e região. E aí a galera... E foi o sucesso que foi durante os 3 primeiros anos. Até nas últimas vezes também fez muito sucesso, embora com o tempo foi perdendo um pouquinho a força, mas até hoje eu tenho certeza que tem muita gente por aí que me conhece como Hermanoteu. Muita gente que me conhece como Hermanoteu. E ainda eu lembro que na época também o pessoal dizendo, não, tu foi melhor que o original. Eu digo, meu amigo, se algum dia eu for tão bem no teatro como Ricardo Pipo, eu tô feito na vida. Eu tô feito na vida se algum dia eu for tão bom quanto Ricardo Pipo, o Hermanoteu original. Pô, abraço, Ricardo Pipo. Você nunca vai assistir, mas... Ou não sei. E depois, Jorge? Tem ali a última peça, né? O Palhaço que você falou. E depois não dão continuidade mais? Quais são os motivos? Rapaz, eu creio que ainda teve uma outra apresentação. Eu não vou lembrar agora se que teve uma outra apresentação numa peça chamada A Feira, que era de um autor baiano, agora eu não vou lembrar exatamente o nome. Teve essa apresentação. Mas eu já não estava fazendo parte porque aconteceram umas questões aí nos bastidores que eu acabei ficando um pouquinho desgostoso. Junta isso com o fato de, com o tempo, o teatro em Santa Cruz ele meio que foi perdendo a força também, porque infelizmente né, não tem o incentivo que deveria ter, a valorização que deveria ter também não tem. E aí eu fui ficando um pouquinho desgastado, pra não dizer outra coisa, e aí chegou uma hora de... Não, bicho, tá não, eu vou fazer outra coisa, tem outras coisas pra focar, eu tava terminando a faculdade na época, então era muita coisa ao mesmo tempo, e aí eu dei uma parada. Mas até hoje, vez ou outra, ainda vem alguém dizendo, e aí, Hermanoteu, não vai fazer nunca mais? Eu não sei. Hermanoteu não, mas teatro, pensa em voltar? Penso, não vou mentir. Vez ou outra eu fico pensando, pô, seria legal. Mas, ao mesmo tempo, a vida é completamente diferente agora, né? A gente tem as responsabilidades da vida adulta e hoje em dia, pelas circunstâncias do destino, eu tenho que tomar conta da minha mãe quase todo o tempo. E, enfim, são responsabilidades que a vida adulta traz e, assim, eu adoraria voltar. Se dissesse assim, não, pô, vamos organizar direitinho pra ter um espaço pra gente ensaiar com folga e a gente poder fazer uma apresentação massa e não no corre-corre, na agonia que era antigamente, poxa, eu faria. Quem sabe? Um retorno aí pros palcos. Ô Jorge, essa paixão pelo teatro começa no cinema e Sim. do cinema vai ali para o teatro. Sim. Quando é que vem a paixão pelo cinema? Veio na 2ª série, na escola Primeiro Mundo de Aprendizagem. Abraço, dona Lindaura aí, dona diretora. Na escola Primeiro Mundo da Aprendizagem, na 2ª série, eu conheci o cara que me apresentou pro cinema. Ou melhor, o segundo, que o primeiro foi pai. Pai sempre foi o cara que adorava filme. Né? Eu lembro até hoje que na época tinha aquela locadora ali onde hoje em dia é o Hamburgão, ali na avenida.
É, espaço DVD, eu acho. Ali. Não era Espaço DVD, era outra ainda. Era SVL, SVC, eu não lembro o nome da locadora que tinha na época. E meu pai era grande amigo do cara, do dono da locadora. Aí, meu amigo, todo final de semana alugando filme. Vamos alugar um filme. Vez ou outra ele comprava as fitas cassete pra mim. Até hoje eu tenho um monte de fita cassete. Eu tenho fita cassete do Rei Leão. Eu tenho fita cassete do Tarzan, da Disney. Eu tenho fita cassete de Space Jam, que inclusive tem uma piada muito boa com isso. Que meu pai, ele, né, pedia pra eu sempre escolher um filme pra eu assistir. As outros filmes que ela alugava era pra ele e um era pra mim. Ele enjoou ao ponto dele ficar com raiva toda vez que eu pegava Space Jam. Porque eu era louco pelo Pernalonga na época. Pô, criança. Louco pelo Pernalonga. Até hoje, vez ou outra, se aparece Space Jam assim na televisão e a gente vê e diz, ó, pia. Mas pronto, começou aí. Aí na segunda série do Primeiro Mundo, eu conheci meu professor de inglês, que até hoje é meu mestre, meu sensei, o homem que me apresentou muita coisa na vida, que é o professor Aloysio. Sou Aloysio Mariano dos Santos, um beijo, você vai ser sempre meu herói. E ele me apresentou ainda mais coisa. Ele sempre costumava levar filme para aula, porque ele, através dos filmes legendados, ou até só em inglês mesmo, ele ensinava inglês pra gente. E juntava essa minha paixão de, pô, eu gosto muito de assistir filme. Juntava isso com o fato de eu querer entender o que estava rolando ali. E aí, amigo, foi juntando uma coisa com a outra. A gente começava a falar sobre filme quando terminava a aula e não sei o quê. E a Luiz foi meu professor até o final do ensino médio. Então, meu amigo, foi da segunda série até o terceiro ano. Toda vez era isso. A gente assistia um filme ali e começava a conversar, não sei o quê. Com o tempo, eu comecei a me interessar por videogame. E aí foi outra coisa também que, graças a professor Luiz, foi que despertou um outro mundo da minha vida, que foram os jogos. Que eu começava a me interessar por um jogo, mas aí o jogo era em inglês e eu não sabia o que significava ali, o que significava lá. Eu chegava nele, o que significa isso aqui? Isso aqui. E eu fui me aprofundando nesse mundo e pronto, até hoje. E a partir disso, como tu disse, a partir disso veio o teatro. Isso aí já foi na quinta série. A quinta série com o professor Paulo Roberto. Paulo Roberto na aula de português. Meu primeiro papel no teatro em Santa Cruz de Capibaribe foi pela Escola Primeiro Mundo. A gente apresentou uma peça lá, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas o meu papel era um personagem chamado Chuvisco, que era para ser os pingos de chuva e tal. Era essa peça sobre pingo de chuva, raios de sol, enfim. Foi na quinta série. Meu primeiro papel foi esse, o Chuvisco. Aí um pouco depois a gente fez a Paixão de Cristo pelo Primeiro Mundo e eu fiz Judas. O que é engraçado que hoje em dia teve um quadrinho que saiu, um quadrinho independente, contando a história de Judas Iscariotes. E a capa do quadrinho, eu juro a tu, a capa do quadrinho sou eu. Sou eu. Vou até procurar aqui a capa agora pra te mostrar depois. Que na hora que me mostraram, eu digo, não, cara, não é possível. Não é possível. E aí, isso foi quando começou a rolar uma piada que é o Jorge no Jorge verso. Porque todo mundo, quando vez ou outra aparece um cara aí, sei lá, numa capa de um livro, numa propaganda, no coisa desse tipo que parece comigo, aí pronto, acabou. É o Jorge no Jorge verso. E pronto. Isso virou minha paixão pelo teatro, começou desse jeito. E foi, ao longo dos anos, até hoje, embora que eu esteja afastado, mas até hoje é uma coisa muito importante, muito querida pra mim. E os filmes de super-heróis, que você é muito fã, já vem, Opa! Será que foi de propósito que ele veio com essa camisa? Será? Já vem desse início, aí é os primeiros filmes do Homem-Aranha ali? É, com certeza. Na verdade, começou com a série animada dos anos 90, do rapaz aqui. Sim. Aí depois veio o desenho da Liga da Justiça. E aí, meu amigo, aí veio o Batman do Nolan, veio o Homem-Aranha do Sam Raimi, veio os X-Men dos anos 2000. Pronto, acabou. Aí o meu lado nerdola. Porque eu sempre fui um nerdinho da turma que gostava de videogame, de filme, que a galera pedia fila. E você pedia fila pra mim, que eu sei que você tá assistindo aí. Não vou citar nomes, mas, enfim. E isso... Pega até hoje? Com certeza. Continuar assistindo o Homem de Ferro 44 e tudo mais. Não, isso aí não. Eu não vou mentir, eu dei uma saturada da Marvel recentemente.
Que depois da epopeia que foi o Ultimato, deu uma esfriada. Mas eu ainda sou muito fã de cinema, né? Então, meu amigo, filme por aí, eu tô sempre assistindo toda semana, sempre que possível. Embora nos últimos anos tenha sido um pouco mais complicado de você ter acesso a cinema, principalmente em Santa Cruz, que o acesso a cinema que a gente tem é ou Caruaru ou Campina. A gente não tem acesso em Santa Cruz do Capibaribe. Mas sempre que eu posso eu tô vendo filme novo, seja de herói ou seja de outro tipo. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Eu gosto muito de assistir filme, de comentar sobre cinema, essas coisas. E, por exemplo, Ainda Estou Aqui agora, meu amigo. Nossa Senhora! Aquilo ali foi uma coisa sem igual, sabe? A gente tem um filme nacional ganhador de Oscar, pô. É isso, faz não. Agora tem a grande chance de ter mais um com um agente secreto aí do Kleber Mendonça Filho, pô. Cara do Recife. Cara do Recife fez um filme agora que se passa no Recife, na época dos anos 70, eu acho, é 60, não vou lembrar agora de cabeça. E que tá sendo muito elogiado, que pode ser uma grande chance de mais um Oscar pra gente. Pô, caraca, isso é muito foda. Tá doido. E a polêmica com Martin Scorsese, que disse que esses filmes de super-herói não são cinema, né? Bicho, isso é uma coisa que o Gaveta, existe um canal no YouTube chamado Gaveta Filmes. Ele já deixou bem claro o que é. E o Martin Scorsese, ele era aquela. Ai, não. Eu sou um diretor ganhador de Oscar, não sei o que lá. Ai, os filmes têm que ser assim, assim, assado. E não sei o que. Sendo que, tipo, do mesmo jeito que, sei lá, eu posso fazer uma música sobre o pôr do sol e o cair da chuva. Do mesmo jeito que eu posso fazer isso, eu posso fazer uma música sobre esse copo d'água. E não vai mudar nada, vai continuar sendo uma música, vai continuar sendo arte, vai ter um compositor, vai ter um arranjo, etc. A mesma coisa sai com o filme. Agora, tipo, se o cara que aprecia a música do copo não aprecia a música do raiar do sol, aí não tem o que fazer. Sabe? Gaveta exemplificou isso muito bem. E é isso. Nesses últimos tempos aí, Jorge, quais filmes te emocionaram? Emocionar. De emocionar. Cara, mesmo, assim. teve um que a gente viu recentemente. Eu vou até pegar meu letterbox aqui, que eu não vou lembrar de cabeça. Dá pra se emocionar com esses filmes da Marvel, Pô, dependendo do filme, dá. Com o Ultimato mesmo, nossa senhora. É? O Ultimato foi loucura. Mas outro filme, assim, que me emocionou bastante, que eu não tinha visto até hoje. Eu parei no primeiro Thor. Depois daquela ali eu não sei mais nada. Caraca, que isso, Pedro? Faz isso não. Vai eu dizer parei que no primeiro tu Thor. não viu Guerra Infinita. Nada. Aí é foda. Porra. Mas vamos lá. Um filme que me emocionou recentemente, a gente assistiu uma animação, que é meu gênero favorito, animação. Eu sou apaixonado. Gostou do Flow? Adorei, pô. Esse era o filme que eu ia citar. Flow, pô. Nossa senhora. É? É incrível, pô. E quando você para pra pensar que foi um cara que fez aquilo ali, pô. Um cara fez aquilo ali com um programa gratuito do Windows, sabe? Poxa, é incrível esse tipo de coisa. Da Estônia, né? Da Estônia. Ganhou Oscar, olha aí, que coisa. E esse filme me emocionou bastante, porque é um filme que não tem fala, né? Uma história sobre os animais não falam, diferente de alguns outros filmes de animação por aí, que eu não vou dizer ser mais infantil, mas pra dar uma diferenciada, os animais ou brinquedos, etc., falam. Esse filme ele não tem falas, ele é só uma história assim sobre um grupo de animais tentando sobreviver a uma catástrofe natural. E, pô, cara, que filme incrível, sabe? No final do filme você para assim e você fica refletindo por alguns minutos assim, caraca, que situação maluca. E isso fica com você, sabe? Outro filme, outra animação que aconteceu, que a gente assistiu recentemente, eu e minha digníssima noiva que tá ali. Oi, amor. A gente assistiu outro filme chamado Robô Selvagem, que foi minha animação favorita do ano passado. Embora eu tenha adorado Flow, e acho que Flow tenha ganhado merecidamente o Oscar. Mas Robô Selvagem foi minha animação favorita do ano passado, cara. E eu derramei de chorar no final, pô. Derramei de chorar no final. No final tem uma cena fortíssima, sabe? Que retrata um relacionamento de mãe e filho.
E como eu já disse recentemente, pelas circunstâncias do destino, hoje em dia eu tenho que tomar conta da minha mãe, porque minha mãe tem alguns probleminhas de saúde e tal. Então, pô, esse filme mexeu muito comigo, saca? Muito mesmo, que chegou nessa cena específica, eu Dá uma dá aquela engasgada. engasgada, pô, tá doido. E vários outros filmes já fizeram isso comigo, sabe? Inclusive filmes que não fariam nem sentido, sabe? O filme do Homem-Aranha mesmo, oxe. Do Homem-Aranha. De animações, Túmulo dos Vagalumes Nossa, eita. é forte, né? Falar de chorar, o cara já mete a animação mais triste já criada, que é o Túmulo dos Vagalumes. Mas essa é fortíssima, fortíssima. É forte. E muito importante, tá? É o tipo de filme que, mesmo que seja um desenho, mas que tem uma história fortíssima pra contar ali, É cara. porque às vezes por ser um desenho, às vezes menosprezam, né? Às E é vezes não por i- dão a atenção E é devida, por né? isso que hoje em dia tem os benditos remake em live action da Disney. Desnecessários, né? Demais. Totalmente desnecessário. Demais. Só tem dois live action bons da Disney. É o Mowgli e o Aladdin. Só. O resto é tudo ruim. A versão National Geographic do Rei Leão no Não, agradou? pelo amor de Deus. Uma das cenas mais tristes que eu já assisti numa animação é a morte do Mufasa no desenho. Aí quando o cara vai assistir a boba do live action, o leão tá fazendo assim, pai, não, papai, pô, Os nossa. vídeos lá do National Geographic, lá daquela disputa por território, emociona É muito. mais emocionante do que isso, entendeu? Aí, enfim, tem esse certo preconceito com a animação. É foda, é bem complicado. Não deveria ter. Eu fico muito feliz quando uma animação ela quebra a bolha, sabe? E a galera, além das crianças, né? Porque quando o povo pensa em filme animado, não, vou levar meu filho, sei que lá. E aí o cara vem com um túmulo dos vagalumes pra essa pessoa e ela sai completamente derretida de chorar. Um filme da Pixar, né? Que pra mim é 10 até um certo ponto e por alguns motivos acaba levando lá pra baixo. É exatamente pelos motivos de querer atingir o público infantil. É o Up, né? Sim. O Up tem uma história sensacional, mas quando entra pra aquela coisa dos cachorros falantes, daquelas coisas ali. Up, pra mim, ele é os 15 minutos iniciais de Up são perfeitos. Os 15 Baita minutos. curta-metragem, né? Nossa senhora, incrível. O resto é ruim. Eu não gosto. Não gosto. Eu não gosto daquele carinha, eu não gosto do pássaro. Os cachorros falantes é a parte mais legal do resto do filme. Agora o começo e ali até o final, até os 10 minutos final ali com o senhor Frederiksen. Nossa senhora. Nossa senhora. Ali é uma das perfeições da Pixar, aquele começo daquele filme. E tem curtas de animação. Eu gosto muito de curtas de animação. A gente Bom falando também. desse. Tem a Casa dos Cubinhos. Não sei se você já viu. É Não. sensacional não, mas também. eu já ouvi falar. Fica a indicação. Um filme curta-metragem que eu assisti recentemente foi o Baú. Ele é um curta-metragem sobre uma mãe super protetora. E é um curta muito, muito fofo, mas ao mesmo tempo ele tem uma mensagem muito importante, sabe? Sobre uma questão de relacionamento de pai e filho, mãe e filho, no caso. E é um filme muito, muito interessante. E ele tem, acho que, 12 minutos, eu acho. E, se não me engano, ele tá disponível no YouTube. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Se ele não tiver no YouTube, ele tá no Disney Plus, que ele é da Pixar, o Baú. E é um filme muito bom, sabe? Um curta-metragem muito bom. E a diretora ou o diretor, não vou lembrar agora, desse filme, ele fez depois o Red, Crescer uma Fera, da Pixar também, que eu gosto muito. Gosto muito. Esse é um longa-metragem, que é aquele. Eu não sei se tu já viu, que é aquele que a menina vira um panda vermelho gigante. Não. Pronto. Veja, é bom. É um bom filme. A galera não gosta porque, ai, deixaram muito anime, mas é legal. É legal. O filme é bom. Vou procurar. E cinema de terror? Ainda não entrou no Oscar, né? Ainda E não nem conseguiu vai. brecha, né? E nem vai. O máximo que vai ter é Corra. Ali, né? Corra ganhando uma indicação aqui. Lá atrás, Um Silêncio dos Inocentes. Isso, Silêncio dos da vida. Inocentes. E é isso, porque infelizmente essa é outra coisa complicada do cinema. Tem categoria que a galera simplesmente tem um preconceito enorme de achar que é uma categoria digna de uma premiação. Terror é uma delas. Terror, animação também, porque embora tenha ali, né, o Oscar de melhor animação, mas ainda assim
existem muitas animações que, nos últimos anos, inclusive, que, por exemplo, mas aí é um gosto pessoal meu, eu considero melhor que os filmes vencedores de melhor filme da época. Sabe? Da série X, da Mia Goth, Sim. que ela tem ali o Pearl, né? O segundo. O segundo eu acho que merecia alguma indicação ali. Ela né? como atriz eu acho que merecia. Eu não gosto muito da trilogia X, não vou mentir. Não gosto muito, não. Mas ela é muito boa. Amastar! A atuação dela ali eu achei sensacional. eu gosto, Ela é eu neta gosto. de uma brasileira, né? O grande meme, né? A atriz neta da atriz brasileira Maria Gladys. Nossa, esse meme. Caraca. Mas sim, ela é neta de uma atriz brasileira. Inclusive, ela sabe falar em português. E não teve atenção nenhuma, né? Não teve atenção nenhuma Mas pela isso academia. não é de hoje, não, pô. Não é de hoje, não. Eu fico muito feliz quando acontece alguma coisa que você não espera nesse tipo de indicação. Por exemplo, a Fernanda Torres. Sim. Fernanda Torres. Eu ainda acho que o Selton Mello merecia ter recebido alguma indicação no Oscar de Ainda Estou Aqui. Não aconteceu, infelizmente. É totalmente ignorado, né? Pois é. Não só pelo ignorado. Oscar, né? Pois é, completamente ignorado. Eu vou ficar quieto porque a Fernanda Torres está lá e o filme é dela. O filme inteiro de Ainda Estou Aqui é dela. E teve o reconhecimento que merecia, beleza. Mas não só isso, pô. Teve outros filmes aí, até os filmes de super-herói mesmo, que não tem tanto... Ai, não, porque filme de super-herói querem... Mas teve a épocazinha ali que ainda teve eles tinham ainda ali uma indicação de efeito especial. Isso, nessas categorias. Esse né? efeito especial. Aí teve o Pantera Negra, que foi indicado a melhor filme. Foi a primeira vez que um filme de herói foi indicado a melhor filme. Merecidíssimo. O Pantera Negra é um filmaço. Inclusive, eu já entrando nessa questão de filme, vou fazer uma recomendação aqui, peraí. Você já viu Pecadores? Não, ainda não. Veja, que filme. Vi e tal, mas não assisti. Nossa, que filmaço, cara. Pecadores. Pecadores é do mesmo diretor do Pantera Negra. E é um filme de vampiro. Filme de vampiro com mistura de blues e folk. E aquela época mais dos anos 30, 40 ali dos Estados Unidos. E, nossa, filmaço, cara. Filmaço. Eu assisti ele recentemente. E é incrível, cara. É incrível. Foi indicado a Oscar, alguma coisa? Não, ele sai esse ano. Saiu esse ano. Sai esse ano. Eu espero muito que seja indicado, que vale muito a pena. Vale muito uma indicação ali. Principalmente de trilha sonora. A trilha sonora desse filme é uma coisa absurda de incrível. Sabe? E é um meu filme favorito do ano até agora é ele. Eu gosto muito de acompanhar o Oscar, de ver os filmes e tal. Só que essas coisas, assim, desanimam um pouco, né? Não só isso. E uma das coisas que mais me desanimou foi que o filme da minha vida é o A Felicidade Não Se Compra. E o... Caraca, esqueci o nome do Carpe, alguma coisa Carpe, o diretor. Esqueci o primeiro nome dele agora. E o filme ele não foi indicado ao Oscar lá na década de 50 porque ele já tinha vencido os 2 anos anteriores com outros filmes. E eu te pergunto, que culpa o cara tem de ser bom e de fazer um terceiro filme muito bom pra ganhar o Oscar de novo, né? Mas aí eu vou citar um outro exemplo de coisas injustiçadas. Leonardo DiCaprio. Sim. Me desculpe, o Leonardo DiCaprio não merecia o Oscar pelo retorno, não. Ou melhor, pelo regresso. Ele não merecia pelo regresso, não. Ele merecia ter ganhado pelo Lobo de Wall Street. E aí não deram. Aí, não, bichinho. Aí toma aqui de compensação, toma, aí deram de regresso. Em algum momento tem que dar o Oscar. Ali Pois acaba é. não sendo no momento certo, né? É foda esse tipo de coisa, porque você vê como a academia, né, que é a tal da academia do Oscar, ela é muito falha em certas coisas. Pra tu ter uma ideia, esse ano, depois de quase 100 anos de edições do Oscar, só esse ano agora, que vai valer agora pro próximo Oscar, no caso o Oscar 2026, é que os caras finalmente colocaram uma regra que pra você votar em uma categoria, você tem que ter visto todos os filmes. Bicho, como é que um negócio tem 100 óbvia, anos? Né? Tem 100 anos e é a coisa mais óbvia do mundo. Não, pô, pra tu votar aqui, tu tem que ter assistido o filme. Como isso não era uma regra desde o começo? Sabe? Aí pra você ver como é, pô. É uma coisa falha, que mesmo com quase 100 anos, só agora tá uma coisa que devia ter desde o começo, sabe? Então... Tem alguns absurdos, né? O Central do Brasil não ter vencido, perdido ali pra A Vida é Bela. Tem essa também. Tu acha que deveria ter vencido ali? Então,
Porque a Vida é Bela é um dos meus xodozinhos Eu também. gosto muito da Vida é Bela. É um dos filmes que me deixa muito emocionado Sim, ali no sim. final. Mas, cara, Central do Brasil é uma das obras-primas do cinema nacional. Pô. Não faz isso. O que a Fernanda Montenegro fez naquele filme não existe. Pra mim, pelo menos, pra mim, Jorge Luiz. Não existe nenhum outro ator ou atriz brasileira que conseguiu chegar no nível da Fernanda Montenegro naquele filme. Não tem. Nem a filha dela agora, com a Estou Aqui, chegou naquele nível. E olha que também foi indicada, tava lá com grande chance, não conseguiu, acontece. Mas, pô, aí você vai ver Shakespeare apaixonado. Do ano que tinha o Resgate do Soldado Resgate do Ryan. Soldado Ryan, pô. Nossa senhora, cara. Aquele Oscar daquele ano é uma coisa de louco. E aí, mais uma vez, é quando você vê como a academia ela é tão. Ela precisa muito melhorar ao longo dos anos. Porque o que é que aconteceu naquela época, naquele ano? O Shakespeare Apaixonado foi o filme com maior divulgação dos Estados Unidos, porque o cara, o produtor, é o Harvey Weinstein, não sei se tu tá ligado quem é, que teve todas as polêmicas lá envolvendo assédio e etc. O cara fez uma puta campanha dentro dos Estados Unidos com esse filme e por conta disso ele foi um dos maiores premiados daquela Fazia época. festas com a galera, Exato. né? Pra... E, pô, beleza, eu não sou o dono da razão, mas, meu amigo, se tu me bota pra assistir Shakespeare Apaixonado e logo depois tu me bota Central do Brasil e o Resgate do Soldado Ryan, eu acho que os outros dois vão ser mais interessantes pra mim. Me desculpe. O tempo disse isso, né? Exato. Sabe? Mas, enfim, é importante que Eu tinha essas uma coisas birra. aconteçam pra a gente, como espectador, né, como o público-alvo desse tipo de filme, a gente começar a perceber essas coisas e assim a própria academia começar a melhorar. Uma das coisas interessantes da internet é isso, né? Porque com o passar dos anos, essas coisas começaram a ser discutidas e tal. Pessoas que não tinham tanto interesse sobre esse tipo de coisa começaram a ter interesse, porque né, sempre rola todo aquele alvoroço, cobertura do Oscar, ou então, sei lá, o Emmy, ou esse tipo de premiação que rola todo ano. E aí a galera, pra se inteirar, começou a interagir, começou a se interessar por esse tipo de coisa, começou a assistir mais filmes. Isso é muito importante, sabe? Muito importante mesmo. Principalmente no país como o Brasil, que ainda não tem tanto acesso ao cinema, sabe? Porque, como eu disse, pra gente aqui em Santa Cruz mesmo, o único acesso de cinema que a gente tem que ir em Caruaru ou em Campina Grande. Se não for em nenhum dos dois, é só em Garanhuns ou no Recife. Pô. Sabe? Cinema em IMAX, que é a parada do momento hoje em dia, né? O IMAX, que é a tela gigante, não sei o quê, só no Recife, amigo. Só no Recife é extremamente caro. É outro problema. Cinema hoje em dia tá caro. Caro demais, inclusive. Aí, com esse tipo de conversa nas redes sociais, na internet e tal, a galera interagindo mais, pô, é muito bom quando você vê algumas coisas mudando, sabe? Porque eu tenho certeza que hoje em dia a Fernanda Montenegro teria ganhado aquele Oscar, se fosse hoje em dia. Mas Eu tenho uma birra com o Oscar depois de Cidade de Deus. Eu disse, se Cidade de Deus não ganhou também, eu não quero mais nenhum ainda também. tem essa também, né? Nossa. Putz, É porque Cidade de Deus não tem ganhado tem ganhado bicho. só um. E não Só foi um. indicado a melhor, nem melhor filme estrangeiro ele foi, né? Só mais Não, questão técnica, de edição, foi edição, fotografia, fotografia, direção e foi mais um, não vou lembrar o outro. som, alguma coisa assim, coisa né? assim. Alguma coisa técnica. E não levou nenhum e tal. É absurdo, absurdo. É complicado. E também para filmes estrangeiros eles só vieram dar mais atenção também recentemente, né? Isso, que o depois do Parasita, Parasita. né? Venceu, né? Exato, depois de Parasita. Mas aí é uma questão do estadunidense. O estadunidense não gosta de ver filme legendado. É tanto que estão querendo fazer um remake do Parasita, né? Pra quê? Exato. O remake do Parasita em inglês, pro povo assistir. Ah, Jorge, vamos falar de música. bora. Duas primeiras lembranças de música. Teu primeiro contato, assim, é com o quê? Em casa, ali, com teu Brega. pai, com tua mãe? Brega com É pai. brega. Brega com pai. É meu primeiro contato, assim, pra dizer assim, eu vou ouvir. Aham. Sabe? Foi isso. Meu pai, todo final de semana, tinha a vitrolinha, tinha um porta-CD mais ou menos desse tamanho assim, cheio de CD de brega. E, nossa, foi aí que eu conheci um monte de artista que hoje em dia, eu hoje em dia mais velho, eu adoro. Pô, Carlos Gonzaga, Sim. Dominguinhos também, embora não seja brega, né? Mas, pô, Dominguinhos, meu pai gostava muito de Dominguinhos.
Os Incríveis. Até Engenheiros do Havaí, pô. Engenheiros do Havaí é uma das minhas bandas nacionais favoritas e eu conheci nessa época. Mas eu só vim me interessar um pouco mais velho. Mas teu pai já curtia Sim. Engenheiros? Meu pai gosta. Mas o negócio dele é brega. Brega. Reginaldo Rossi, Carlos Gonzaga, Bartol Galeno. Bartol Galeno, pronto. É essa galera aí. Tivesse uma fase de negação a esse tipo de música? Tive. Minha adolescência, pô. Adolescência é foda. O cara faz muita cagada. Mas pronto, na adolescência, né? Não gosto de brega. Aí na adolescência tava chegando o quê aí? Rock. Eu sou do rock. Eu sou do rock. Eu só gosto de metal, Linkin Park, Slipknot. Era isso. Continua gostando hoje ainda? Gosto. Mas hoje em dia eu sou muito mais aberto, graças a Deus. Mas ainda é meu gênero favorito, rock, pop rock, etc. Mas hoje em dia eu adoro um sambinha. Pagode nem tanto, mas um samba vai, um MPB é bom demais. O Lulu Santosinho ali, um Paulo Ricardo. O que é que tu tava ouvindo agora recentemente? Recentemente eu tô ouvindo Seu Pereira. Seu Pereira e Coletivo 401. João João Pessoa. Uma das bandas nacionais da atualidade que eu adoro. Lançaram um álbum recentemente que é impecável. E, pô, Seu Pereira é muito bom, cara. Seu Pereira é muito bom. Infelizmente eles tocaram em Caruaru recentemente, eu não pude ir. Mas é uma mistura muito boa daquele pop rock com Uma coisa regional. Pô, bom demais, cara, bom demais. Teve outra banda recente que eu conheci, eu comecei a acompanhar, foi o Black Pantera. Black Pantera, som mais pesado. Som mais pesado, mas os caras que tem letra pesada mesmo, não pesada de... Pesada assim das mensagens que eles querem passar nas letras. E, pô, muito bom. Muito bom mesmo. E desse momento aí que tu começa a curtir o rock, assim, as primeiras que chegam são as brasileiras primeiro e depois é que vem as internacionais. Quais são as bandas que chegam primeiro ali? Aquela que passava na Malhação, né, pô? Charlie Brown. Tu era da turma de Malhação também. Era. Quem não era? É porque depois teve uma rivalidadezinha, Malhação e Rebelde, né? Aí, logicamente, os de bom senso seguiam Malhação, né? Que isso, olha a polêmica. Mas assim, meu negócio era Charlie Nada Brown. contra, mas sim, né? Sim. Charlie Brown, CPM 22, aí Marcelo D2, Planet Hemp, aquela galerinha. Não sei se tu lembra, teve uma época que a querida Som Livre, a Som Livre, ela lançou uma coletânea chamada Só Pauleira. Não sei se tu lembra, uma coletânea que rolou. Só Pauleira eu não vou lembrar, Eu tinha o CD, o Só Pauleira. Meu amigo, aquele CD foi um buraco, de tanto que eu escutava ele quando eu era mais novo. E era só isso, era CPM 22, era Revo 84, era Charlie Brown, pô, muito foda. Eu lembro de uma que ela lançou em 4 discos, acho que era Pop Rock o nome. Em 4 discos. E ali tinha Planet Hemp, tinha Chico Sainz, tinha... Aí nessa mesma época, esse eu tenho certeza que tu vai lembrar. Nessa mesma época, tava tendo a promoção da Coca-Cola do CD. 2 CDzinhos. Que eu tinha tudinho. Nossa, pô. Aí conheci Pete, conheci aquela doida do Tô Nem Aí, eu esqueci o nome Luca. dela. E sabe, conheci a Luca. Enfim, fui conhecendo um monte de artistas desse novo gênero musical que eu tava acabando de conhecer. Né? Porque pra mim o meu negócio era forró, brega e MPB, que era o que meu pai costumava ouvir e é isso. Mas quando chegou essas outras coisas, eu comecei a conhecer, poxa, nossa senhora. Nesses mini CDs eu conheci os internacionais, né? Eu conheci Maroon 5. Sim, Maroon 5. Zig Marley também. Exatamente. Eu conheci nesses CDzinhos O internacional era o CD preto da Coca-Cola. O CD preto, isso. Nossa, cara, que lembrança boa. Nossa senhora, eu tinha tudinho. E música é bacana porque traz essas lembranças, né? Sim, você falou de Malhação e eu brinco muito com o Marquinhos, porque Marquinhos é hater Grande de Malhação. Totalmente hater de Malhação. Cara, quer ser diferente. Então tu assistia Rebelde, Marquinhos? Pô, E aí eu sempre falo que tipo, tem músicas que você lembra claramente do momento que tocou ali com o personagem e tal, não sei o que. Foi muito marcante pra geração da gente. Malhação foi muito marcante. Cabeção, Ogromóvel e aquela coisa toda. Grande Ogromóvel, bom demais. Nossa. Ô Jorge, vamos pra um quadro que a gente tem aqui, que é o Banda de Estimação. Que é aquela sua banda, aquele seu xodózinho mesmo, assim, que você tem como um xodó. Aquela que marcou sua vida e marca até hoje. Cara, não... E aí, eu quero saber de Jorge Luiz. Qual a banda de estimação de Jorge Luiz? Cara, não tem pra ninguém. É Linkin Park.
É? Linkin Park. É a banda que marcou minha vida, sabe? Eu conheci o Linkin Park em 2008. Linkin Park 2008. E desde então se tornou minha banda favorita e continua sendo até hoje. Continua sendo até hoje. Infelizmente aconteceu o que aconteceu com Chester, mas é uma banda muito importante pra mim, não só pela música do Linkin Park, mas o que o Linkin Park proporcionou pra mim, pô. Eu conheci pessoas graças ao Linkin Park que até hoje são grandes amigos meus e que eu considero demais, sabe? Conheço muita gente que eu conheço até hoje, que são pessoas extremamente importantes pra mim, que são meus grandes amigos graças ao Linkin Park, sabe? Até hoje a gente tem contato, a gente tem um grupo, que é o grupo de fã do Linkin Park, é o Elipan. Vou mandar um abraço pro pessoal do Elipan. E, tipo, são pessoas que eu tenho contato há mais de 10 anos e que até hoje são grandes amigos meus, sabe? Mesmo que tenha ali aquele momento que a pessoa fica um pouquinho mais afastada e tal. Mas agora que o Linkin Park voltou, aí lançou música nova, não sei o quê, e todo mundo. Pô, o quê? Pô. Te anima a nova vocalista e tal? Demais, demais. Infelizmente eu não vou poder ir pro show desse ano, mas em breve, espero. Em breve poderei ir pro show do Linkin Park. Mas, sem dúvida, minha banda de estimação. Linkin Park. Mike, Chester, Phoenix, Mr. Ham, Brad Delson e meu querido Robbie Bordo. Qual o melhor disco do Linkin Park? Putz, aí tu me pega. Eu vi Aí tu me pouco, eu vi pega. muito Meteora. Pronto, é outra Né, coisa, que é outra eu- coisa que eu gosto muito do Linkin Park, que também me fez abrir, expandir os horizontes. Que, né, o Linkin Park no começo era o new metal. Mas a partir do terceiro álbum, que é o Minutes to Midnight, que eu vou dizer que é o meu favorito, porque tem minha música favorita, que eu considero até hoje a música da minha vida, que é o Arrive Dawn, que é a música do meme lá dos Transformers, não sei se tu já viu. Sei. Pronto. A partir do Minutes to Midnight, eles mudaram um pouco a sonoridade e tal, começaram a tentar uma coisa um pouco mais leve, com as letras mais melódicas. E ainda tinha, né, algumas... Mas a música dos caras mudou. E a partir de então, todo o álbum dos caras é um pouquinho diferente. Eles misturam um pouquinho mais de eletrônica aqui, botam um outro negócio aqui, pá. E a partir disso, eu fui expandindo meus horizontes para outras bandas. Eu conheci o 21 Pilots, graças a esse tipo de coisa do Linkin Park. Tem outro grupo que eu gosto muito, mas não é tão conhecido, que é o Owl City. Que eu conheci graças a isso, essas mudanças de estilo musical do Linkin Park, sabe? Então, é uma coisa que eu acho muito foda, sabe? Muito foda. Um artista que, se você se consolida num estilo, mas você quer tocar outra coisa e você vai tocar outra coisa e é isso aí. Eu acho muito, muito bom isso. Isso muito bom. Inclusive, eu tenho uma recomendação de filme sobre isso. Eu não sei se você já viu. É O Completo Desconhecido, o filme do Bob Dylan. Não vi ainda. Pronto. O filme do Bob Dylan é mais ou menos sobre isso. Por quê? Porque, né, o Bob Dylan no começo era folk, né? Negócio de violão, sozinho, daná, só violão. Quando foi depois, veio o Like a Rolling Stone e a galera... Que é isso? Que é isso? Não, Bob Dylan não canta isso aqui não. Você quer lá? E ele, não, velho, eu quero tocar isso aqui e é isso aí. Eu vou tocar isso, não quero tocar folk mais não. E pronto. É mais ou menos isso que aconteceu. Entendeu? E é um filmaço. O Completo Desconhecido é muito bom. Tem o Timothée Chalamet com Bob Dylan. Bom filme. Bom filme. E que você falou do Bob Dylan, e que bom que ele mudou, porque a fase folk eu dispenso totalmente. Eu assim. só gosto de duas músicas, amigo. Eu gosto daquela The Times That Are Changing e a It's All Over Now, Baby Blue. Mas a It's All Over Now, Baby Blue, que virou Negro Amor do jeito do Havaí, ela já é uma pegadinha ali pro novo Já é estilo dando e tal. indícios ali Exato. pra onde ele tava indo. E aí né? pronto, aí veio Like a Rolling Stone, pronto, acabou-se. Ainda bem. Sendo Linkin Park a nota 10 aí de Jorge Luiz, cita mais 3 bandas que seriam nota 9, que estariam ali abaixo. Bandas ou cantoras? Charlie Brown Jr., Engenheiro do Havaí e Red Hot Chili Peppers. Charlie Brown Jr., vamos lá. É minha banda nacional favorita. É o 10 do Brasil, É o 10 do Brasil, é o Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. foi a banda nacional que mexeu com minha personalidade. E Malhação aí como Exato, culpada de Malhação novo. como culpada. Foi o Charlie Brown. Charlie Brown Jr. foi a banda que mexeu com minha personalidade. Charlie Brown Jr. foi o primeiro show de rock que eu fui na vida. Sabe? O primeiro show de rock foi o Charlie Brown Jr. em 2013. Um ano depois o Chorão morre, pô. Sabe? Um ano depois o Chorão morre.
Foi o show de Caruaru? Foi o show de Eu Caruaru. perdi esse show. Um ano depois Chorão morre, pô. Então, tipo, caraca. Mas, enfim, é uma banda que marcou demais a minha adolescência, infância e tal. Depois vem Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí foi a banda que, depois de Charlie Brown, foi a banda nacional que mais me influenciou, assim, em personalidade e gosto musical e tal. Humberto Guedes, que é um cara que mistura muitos gêneros e eu acho isso muito foda. E o Red Hot Chili Peppers é loucura. Eu adoro Red Hot Chili Peppers por isso, cara. Adoro Red Hot Chili Peppers. O estilo do Red Hot Chili Peppers é para mim o que é o ápice do rock and roll pra mim. É o Red Hot Chili Peppers, sabe? A mistura do que os caras fazem, os solos de guitarra do John Frusciante é uma coisa absurda. Enfim, o ápice do rock and roll pra mim é o Red Hot Chili Peppers. Vamos pra polêmica. Eita, Ave Maria. Banda, cantor, cantora que todo mundo gosta e Jorge Luiz não. Pai. Banda que todo mundo gosta, menos Jorge Luiz, beleza. Pode ser nacional, ou melhor, nacional, internacional, tanto faz? Tanto faz. Beleza. Imagine Dragons. Não gosto. É Não gosto de Imagine chatíssimo Dragons. aquele, né? Não gosto de Imagine Dragons, meu Deus do céu. Não dá, cara, não dá. É um popzinho. Não. Não dá. Não consigo. Jorge, deixa eu agradecer aqui aos parceiros antes da gente dar continuidade. Dale. Agradecer ao pessoal lá da Toque Secreto Lingerie, meu querido amigo Pedro Barbosa e toda a sua família. Também a Daniel Lopes, lá da Davi Fashion Distribuidora. Um abraço aí a Daniel e toda a sua família. Também a Rafa Burger, né? No nome do meu amigo Ianderson e toda a sua família, lá da Ribeiro. A Vitor e Vitória, da Trivi, agência de marketing. E também a todo mundo que faz parte do Instituto Albert Einstein, o nosso IAE. Escola da qual eu convido você a vir nos conhecer, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela escola. Vai ser logo bem recebido pelo nosso porteiro, seu Walter, que sempre acompanha aqui o programa. Simpaticíssimo. E eu tenho certeza que já da portaria você já vai se apaixonar pela nossa escola. Agradecer também a Eduardo Brito, aqui na técnica do Sulancast TV. E pedir para você se inscrever no canal, aqui no YouTube. Se inscreva, deixa o like, deixe seu comentário. Espalhe para os amigos esse vídeo, esse episódio, os outros episódios que já estão disponíveis também. E também siga no Instagram, Barato Total Podcast. Segue a gente lá que durante toda a semana tem cortes desses episódios lá disponíveis para você acompanhar. Beleza? Capibaribe Rock, Jorge. 10 anos. Sim. 10, 11 anos. Só antes da gente entrar nesse assunto, tu também faz a piada com o IAE ou não? IAE? O IAE todo mundo faz. Quando me vê com a camisa, todo IAE. mundo faz. Enfim, vamos lá, Capibaribe Rock. 10 anos. 10 anos apresentando. Nossa, cara, tá doido. É uma honra pra mim. É uma honra pra mim. É outra coisa que marcou muito minha vida. Capibaribe Rock. Meu primeiro Capibaribe Rock. 2006, eu acho. 2005, 2006. Não vou lembrar agora. Eu lembro que na época, um primo meu, ele mora em Manaus, no Amazonas. Ele veio pra cá, visitar a família e tal. E ele era mega fã de rock e tal, não sei o quê. E aí... Na época, era mais ou menos ali na época que o Capibaribe Rock rolava, né? Ali, meados de novembro, por aí. E ele sabia que o Capibaribe Rock ia acontecer. Aí me chamou eu e me chamou um tio nosso. Vamos, bora. Meu amigo, chegou lá, Los Crânios. Nossa, cara. Los Crânios com aquela tenda, velho, no meio da rua ali por trás do Pazuzinha. Nossa, aquilo ali foi outra coisa que mexeu com a química no meu cérebro. Eu disse, lugar massa. Pô, que legal. Aí pronto, daí pra frente comecei a acompanhar sempre que eu podia, eu ir pro Capibaribe Rock. E aí, com o passar dos anos, eu frequentei bem mais, eu ia todo ano, tava lá e tal. E foi quando eu conheci Priscila Moura, que é uma grande amiga minha. Um beijo, Priscila.
E ela conhecia Beto Skin, né? Organizador, nosso careca dinossauro. E aí ela fez a ponte, né, entre a gente e tal, pra gente começar a atualizar o site do Caparibe Rock na época. Era o site do Caparibe Rock pra gente começar a atualizar com as entrevistas das bandas e tal. E assim, a partir de 2013, eu comecei a ser o assessor, né? Eu era assessor de imprensa do Caparibe Rock. 2013 ou 2012? 2012, perdão, 2012. Eu fui assessor de imprensa do Caparibe Rock. A gente postava as coisas do site e tal, e assim ia. Aí quando foi no outro ano, tal, todo mundo se organizando, não sei o que, ela em Betskin. Ei, pô, Gilberto, que é Gilberto Geraldo, ele não vai poder apresentar esse ano, não sei o que, vai. Aí eu, como é a história? Eu disse, pô, vai lá. Eu, tá bom. Tá bom. Detalhe, o primeiro ano que eu apresentei no Caparibe Rock foi o ano que a Rindoslin, a banda Sim. austríaca, eles vieram. Aí eu, cara, eu vou apresentar uma banda internacional, pô, não sei o quê. Eu não apresentei a banda, os caras só entraram sem dizer nada. Eu não apresentei a banda. Mas, enfim, é isso. Desde 2013, apresentador do Caparibe Rock, assessor do Caparibe Rock, sempre sou eu que tô mexendo ali nas redes sociais, postando as coisas e tal, junto com o Betskin. Hoje em dia também tem Nayara, nossa querida amiga Nayara, tá ajudando a gente lá. E, pô, é uma coisa que eu adoro fazer, velho. Adoro Caparibe Rock, adoro organizar o Caparibe Rock, participar do Caparibe Rock, que eu acho que é uma coisa muito, muito, muito incrível de acontecer numa cidade como Santa Cruz, sabe? Santa Cruz é no meio do agreste pernambucano e ter uma cena alternativa como tem no Caparibe Rock é uma coisa muito massa mesmo, muito massa, muito incrível. E recorrente, né? Desde 98, né? Desde tá 98, doido. todo Todo ano. ano tem. Até no meio da pandemia, a Betskin foi lá, deu um jeito, fez o Capibaribe gravado, nós lá fazendo. Pô, muito massa. E a cena local, Jorge? O que é que tu acha da cena local? Minha banda favorita é a Beto Morfina. Ê! Para com isso. Para com isso. Agora fala sério. Não, é sério. É sério. Gosto demais do som de vocês. Gosto demais mesmo. É à toa que tá lá. Tenho todos os CDs dos caras, tá? Tenho todos os CDs da Beto Morfina. Estão lá em casa. Mas eu acho a cena de Santa Cruz muito, muito foda, pô. Tá doido. Tem vocês, tem a Plano Base, do nossos amigos Paulinho, Davi. Tem a Livro dos Dias, né? A banda de Saulo. E, pô, tinha, né? Infelizmente a Real Negade recentemente teve que encerrar as atividades, mas era outra que acompanhava desde sempre lá, Jonathan, Gigora, Lucas, não pode chamar assim. Lucas, Jonathan e o pessoal das outras bandas daqui, a Overglory. Pô, cara, é muito massa você saber que em Santa Cruz tem esse tipo de esse cenário musical, sabe? E você fazer parte dele, mesmo que não seja como músico. Mas eu me sinto muito honrado de eu conhecer quase praticamente todo mundo dessa galera e ser amigo de muitos deles, né? De tudo, Marquinhos, Daniel, de Everaldo. Pô, eu acho muito foda mesmo esse movimento que tem em Santa Cruz. E os planos para esse ano de Capibaribe Rock já estão conversando? Já tem alguma coisa? Já. Pode adiantar Eu não alguma posso coisa pra confirmar gente? nada, porque aí é com Betskin. Se eu fizer alguma coisa e ele dizer, ei, pô, não era pra falar não. Aí, não. Deixa, depois. Deixa passar o São João, a gente começa a organizar direitinho. Que aí Beto tá com o programinha dele lá na rádio, amplificando. Depois disso a gente vai começar a organizar o Caparibe Rock direitinho. Mas o que eu posso dizer é que é em novembro. Isso que eu posso dizer. Vai ser em novembro, que todo ano é em novembro. É isso que eu posso dizer. Tenho que trazer Beto aqui. Beto ainda não Sim, veio. Tenho por que trazê-lo favor. aqui. Tem que trazer no dia que ele vier, eu vou ficar ali, sentado. Com tempo, tenho que trazê-lo com tempo pra ele falar. Falar. Vai ser o episódio mais longo do podcast, vai ser do Petisquim. Não que eu vou achar ruim, deixa o velho falar, pô. Dinossauro tem muita história pra falar. Ô Jorge, quais são os planos agora? Vai tocar a Chave Sônica? Você tem Sim, o né? Tem meu perfilzinho o lá. perfil da Chave Sônica, quando você posta coisas de cinema, né? Eu tenho a Chave Sônica e tem o outro projeto que eu tô participando agora, que é o Cromossomo Nerd. O Cromossomo Nerd é um sitezinho lá de notícias que eu escrevo esporadicamente lá.
O foco agora é mais em jogos, mas a gente vez ou outra fala também sobre filmes, séries e esse tipo de coisa e tal. E tem esse site, né, o cromossomonerd.com.br, ou @cromossomonerd lá no Instagram, vão lá seguir. E tem isso e tem o Chave Sônica, né, que é o meu projeto mesmo, que eu que faço as coisas. Tá um pouquinho parado porque minha vida tá uma correria, tá? As coisas, trabalho, vida pessoal, tá uma loucura, mas sempre que eu posso eu tô lá postando um trechinho de alguma coisa, postando uma notícia de alguma coisa mais importante que acabou de sair e tal. Então, se você quiser seguir também, tem tanto no Instagram quanto no TikTok. É chave.sônica, tá lá. No TikTok eu posto umas coisinhas mais diferenciadas, né? Comentando sobre algumas outras coisas. E tá lá. Eu vou tentar atualizar com mais frequência nos próximos meses. Porque, tipo, mesmo que não seja uma coisa que tenha um retorno assim e tal, mas eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa. E é um hobby, né? Um hobbyzinho que eu tenho, tal. Eu gosto muito de fazer isso. E isso meio que junta com o resto das coisas que eu gosto de fazer, né? Tem a assessoria do Caparimi Rock, até meu trabalho mesmo, que envolve um pouco isso de comunicação. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tô tentando, mesmo que devagar, mas eu tô tentando retornar ali para começar a atualizar melhor a chave sônica com mais frequência. Mas enquanto não, o Cromossomo Nerd está sendo atualizado direto, tá lá. Tem sempre eu postando alguma coisa no Cromossomo Nerd. Pode ir lá olhar. Que tem. Muito bem. Então, mas de toda forma, segue lá no Instagram, né? Chave. Sim, chave.sônica. Chave. Tanto no Instagram quanto no TikTok é isso. @chave.sônica. Pronto. Vai lá olhar. Tem uns postzinhos lá, tem os vídeos também, que eu também tô fazendo uns reels, né? Com algumas informações, com curiosidade. Ou até um trechinho de alguma coisa específica, sempre vez ou outra eu tô postando ali. E é isso. Vai lá acompanhar e dar essa força aí pra mim. Ih, valeu. Jorge, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, que é isso. Teve daí bate-papo Agradeço. muito massa. Depois do Oscar do ano que vem, tu me chama de novo. Pronto, vamos comentar os filmes. Aí a gente assiste todos os filmes. Tem que assistir todos os filmes, né? Agora tem que é a regra. assistir, Eu tava né? reclamando se eu reclamo do negócio e quando chega aqui pra falar disso eu não tiver assistido todos os filmes, eu sou hipócrita. Tá? Sou hipócrita. Não pode. Jorge, valeu, meu querido. Muito Cara, obrigado eu que aí por agradeço. aceitar Eu que o agradeço convite. mesmo pelo convite. E sucesso, né, velho? Eu tô acompanhando aí o Barato Total, tá muito legal. Eu fico muito honrado no convite. E bora embora. Caparimi Rock tá chegando, Beto Morfina confirmada já. Ei! Mentira. Não sei. Aí quem tem que dizer é Alex. Alex não sei o nome. Uns 10 anos de Beto Morfina, né? Eita, olha só. Eita, negociar. bomba! Vamos negociar esse cachê aí. Dessa forma, a gente encerra mais um episódio do Barato Total. Nos vemos na próxima terça-feira com mais um convidado aqui muito especial para a gente falar sobre arte, sobre cultura no geral. Um abraço a todos vocês e até mais.